Titi Vidal apresenta De Papo pro Céu. Olá, eu sou Titi Vidal e esse é o De Papo pro Céu, um podcast para quem quer entender como os astros influenciam a sua vida. Bom, a gente sabe que a vida é feita de ciclos, a astrologia está aí para falar sobre isso, e muitos ciclos na nossa vida são coletivos, alguns são individuais, muitos são personalizados, e alguns ciclos fazem muito mais parte da nossa vida do que a gente imagina, do que a gente percebe. E um deles é a menopausa, um assunto que foi tabu por muito tempo, e por mais que sempre tivesse feito parte da vida das mulheres, não era tão falado assim. Curiosamente, né, eu tenho acompanhado muita gente falando cada vez mais sobre o assunto, ainda bem, mas todo mundo chama um monte de especialista para falar sobre menopausa e deixam de lado a astrologia, que é justamente a área que, além de tudo, ajuda a antever esse ciclo e saber mais sobre quais são os sintomas que provavelmente vêm por aí. Bom, e hoje para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que a nossa convidada de hoje, que transforma esse assunto em boas risadas, em uma espécie de espelho divertido para a gente ver, entender mais e melhor tudo isso que está acontecendo na nossa vida. Hoje eu estou aqui com a Camila Rafante, que é taurina. Exatamente. Com ascendente em câncer, sabe bem sobre ciclos, porque é regida pela lua, então deve sentir bastante aí das fases da lua. E é fofa, gente, uma pessoa amorosa, meiga, e com a simpatia toda que um Vênus em Gêmeos, que dá um match aí comigo, né? Gente, tem que pra legal. dizer. E Camila é roteirista, é atriz, é multifacetada, mesmo na hora de escrever, escreve sobre um monte de assuntos diferentes. Sim, obrigada, Titi. Obrigada Bom ter por você essa aqui. descrição maravilhosa. Eu gostei muito. Eu estou muito honrada de estar aqui, super feliz. Eu falei para a Titi outro dia que conhecer ela foi um dos grandes presentes da minha vida madura, né? Foi uma amizade que a gente não espera, né? Depois de uma certa idade, a gente fala assim, não, acho que não vou mais ter amigos novos. E de repente chegou assim, bom, fora que eu sou cliente assídua todo ano, estou lá para dar uma olhada nesses ciclos, porque eu conhecia o seu trabalho na menopausa. Eu estava no meio, Olha assim, só. eu estava desesperada, praticamente. Assim. Falei, acabou a minha vida, acabou, não vai mais melhorar. E aí, de repente, numa consulta astrológica, você falou, cara, vai demorar, mas vai passar. E aquilo me acalmou de um jeito, porque eu falei, bom, pelo menos eu sei que vai passar e eu sei que vai ser, eu sei o que vai acontecer, né, que não vai ser fácil. E depois, desde então, todo ano eu tô lá. Bom, primeiro de tudo, assim, né, gente, que eu preciso comentar isso, porque foi um presente ter ouvido isso de você, né? Esses dias eu fiquei super emocionada quando você falou que a nossa amizade foi um presente, porque pra mim também foi, né? Então, muito feliz também de compartilhar isso com todo mundo, né? Que a gente tá sempre se seguindo e a gente é fã uma da outra e a gente tá sempre torcendo uma pela outra. E eu achei muito legal trazer você aqui, porque você tá com a peça, né, Mulheres em Chamas, que é maravilhosa, que eu recomendo todas as mulheres verem, e os homens verem, para entender o que acontece na vida das mulheres nessa fase, né? E a tua história é uma história interessante também, porque a gente tem a mesma idade, né? A gente é de 78, mas você entrou precocemente na menopausa ali por volta de 39 anos. E isso deve ter sido um super marco, né, na tua vida, assim. Eu entrei no climatério no meio da pandemia. Então, assim, hoje eu sei que eu já tinha sintomas desde os 39 anos, já tinha umas coisinhas que, olhando em retrospectiva, eu consigo identificar lá, como né? climatério. Mas na época, imagina, você tá ali, né, parece que você chegou nos 40 anos, você chegou no auge, assim, você fala, nossa, agora eu dominei esse game, eu consegui, agora eu entendi como é que faz, eu entendi como é que é a vida, dominei o jogo. De repente você toma uma rasteira do climatério e você demora pra identificar, você não sabe o que é sobrecarga, você fica muito confusa, você não sabe o que tá acontecendo com você. Você começa a não se reconhecer mais, você começa a não reagir mais do mesmo jeito, sente um cansaço absurdo, uma desmotivação, mil coisas, você fala, gente, mas o que é isso? Isso não não é pertence, depressão, né? Não é uma coisa que você fala, não, eu tô deprimida. Então é muito um xadrez, assim, do corpo, sabe? Eu acho que as ferramentas que a gente tem de autoconhecimento, a astrologia, por exemplo, é um super de um guia pra gente poder entender e identificar essas coisas, né? E por isso que a gente foi pro teatro, pra gente poder lavar a alma e falar dessa fase muito doida, que coincide, isso a astrologia deve falar, né? Coincide com, sei lá, fases do tipo envelhecimento dos pais,
adolescência dos filhos, às vezes. Eu, como fui mãe cedo, não foi exatamente a adolescência da minha filha. Mas tem ciclos que se É isso aí, né? se A entrelaçam, Camila, né? como sabe tudo da história, já até inverteu aqui no nosso Ai, roteiro, meu o que é Deus, maravilhoso, né? Porque é Pronto, já gêmeos vi. com Vênus em gêmeos, com meu Vênus em câncer, que conversa com o teu Bom, então vamos ascendente, lá, é vamos maravilhoso. aí, vamos aí. Mas isso é uma coisa que eu acho muito legal, justamente, né? Porque quando a gente pensa em ciclos, a gente está falando principalmente lua, os ciclos da lua, que são mensais, né? Então, assim, já que a gente vai falar de menopausa, não tem como falar de menstruação. Então, todo mês a lua leva mais ou menos 28, 29 dias para dar uma volta completa no zodíaco. Uma mulher reguladinha na menstruação menstrua a cada 28, 29 dias. Junto Então, com a lua. Junto com a lua. Então, assim, Olha se você só. menstrua na lua cheia, provavelmente você sempre menstrua na lua cheia. Né? E aí a gente tem os ciclos mais longos da própria lua progredida, né? Que é uma técnica muito específica, de Saturno, que é um ciclo famoso que fala do tempo. E é interessante que quando a gente pensa em lua, que é o principal significador dessa nossa parte feminina, da gestação, inclusive, ela fala da nossa família, ela fala da nossa mãe, ela fala dos nossos filhos. E é isso que acontece, né? Às vezes você tá num ciclo ali de um trânsito desafiador para a lua e você tá mudando de ciclo, a sua mãe tá mudando de fase, a sua filha tá mudando de fase. Nossa, gente, olha, é É bem, tudo ao mesmo tempo, né? bem caótico, bem louco, mas bem divertido também. e Tem é muitas maravilhoso, oportunidades nessa fase, porque como toda transformação, né, é uma oportunidade, né? Toda crise é uma oportunidade de você rever as coisas, revisar as coisas. Não é fácil, né? Não. Mas... E é aí que entra, né? Assim, você falou uma coisa que eu escuto até por outros assuntos no consultório. Às vezes as pessoas estão, assim, numa situação que é um ciclo super longo. E às vezes as pessoas ficam aliviadas quando eu falo que vai passar em 3 anos. Aí você fala assim, a pessoa ficou aliviada sim, porque ela sabe que um dia aquilo vai passar, né? Exato. Então, dá uma espécie de luz no fim do túnel. Isso de vai passar é muito importante, porque a sensação que dá, né, quando você entra no climatério, é que a sua vida vai ser desse jeito. E você fala, desse jeito eu não vou aguentar. E não é assim. Isso que é uma coisa que a gente fala na peça também, né? Que é uma época de autocuidado, é uma época de você parar para olhar para as coisas. Então, tem uma oportunidade aí de refazer o caminho, refazer coisa que não tá funcionando, tirar coisa da vida que não tá funcionando, sei lá, descobrir formas de se cuidar. E aí, a coisa entra no eixo e, de repente, tem gente que olha e fala assim, nossa, eu tô até melhor agora do que antes. Eu acho que eu tô melhor agora do que Aí, antes. a tendência é ir Um melhorando, pouco mais né? de dor no quadril? Sim. Sim. Mas... Isso em é normal, várias né? Para coisas nós que melhor. somos jovens de mais de 40, a gente acaba sentindo mais. Não, e é maravilhoso poder contar com a sua consultoria aqui também, porque eu tenho esse olhar da astrologia, mas eu tô chegando nessa fase agora, né? Vem que é uma comigo. idade média. Que acho que é uma idade média, mais ou menos, Sim. ali, que a maior parte das mulheres chega ali perto dos 50, né? E é muito louco, né? Você estava falando, assim, parece que o que vai acontecer. Eu me lembrei muito, isso também tem a ver com lua, do pós-parto, né? O porpério, ele é muito isso. Eu lembro que eu estava grávida e eu atendi uma cliente, eu estava grávida assim, foi na semana que minha filha nasceu. E a cliente olhou para mim e falou assim, eu vou te dar o melhor conselho que você recebeu até hoje. Aí eu falei, qual é? Aí ela falou, o que você vai sentir nos primeiros 2 meses vai passar. Nossa, Aí eu falei, gente. mas o que eu vou sentir? Aí ela falou, você vai ver. Aí eu É lembrava tipo o mestre dela, dos né? magos que chegou, né? Falou um negócio e saiu, assim. Isso. Foi embora. E aí você olha assim, né? E quando você se vê ali no puerpério, que se você se vê, sei lá, você não dá tempo de tomar banho, e aí você não penteia mais o cabelo, e aí eu que amo usar brinco e lenço, nunca mais usei, e daí você fala assim, gente, nunca mais eu vou trabalhar, nunca mais eu vou dormir, e depois passa e é maravilhoso. E eu sinto que é um pouco isso que as mulheres chegam, só que a diferença é que agora o climatério ele dura mais tempo, né? Para algumas mulheres isso é um pouco mais intenso. E para você não deve ter sido fácil, porque você tem uma lua junto com Plutão no teu mapa natal. Por então, isso, né? então, Titi, que foi assim, né? Desse jeitinho. Maltratou, viu? Maltratou. Mas, assim, enfim, foi importante também. E tem uma coisa que eu sinto que a gente tá numa geração que tá falando disso. Né? O tema tá saindo da clandestinidade. E isso é muito legal. O que eu vejo na plateia é as mulheres tendo essa sensação de validação do que elas estão sentindo, sabe? De reconhecimento daquilo. Porque tem um momento que você fala assim, gente, sou eu então que não sei fazer, sabe? Você se sente tão invalidada no que você está sentindo e as mulheres estão muito acostumadas a viver na sobrecarga, né? A gente passa muito do limite. Muito. Equilibrando um monte de pratinhos. E aí o climatério vem para falar, não, amiga, Não dá mais para viver assim. Vamos refazer.
E é interessante, assim, né? Porque eu vendo a peça, você dá risada de algumas coisas ali que você fala assim, gente, eu não tô ficando maluca. E aí eu vou até contar, né, assim, o que aconteceu, porque a Camila sabe, né? Eu comprei, assim que estreou, eu peguei o ingresso. E beleza, passaram-se meses, na verdade antes, né, quando vocês colocaram a venda, passaram-se meses, chegou o dia de eu ir, a gente foi sair de casa, meu marido fala assim, você tá com os ingressos, né? Eu falei, não. Aí eu falei, deve estar no e-mail. Eu entro no e-mail, tem ingresso no e-mail? Não tem ingresso no e-mail. Eu falei, bom, tá lá na conta do teatro. Entro na conta do teatro, não tem uma carteira. Enfim, não tinha ingresso. Tava. Pensei, né? Eu falei, vamos entrar no carro, que eu sou amiga da Camila, qualquer coisa eu chego lá e falo, chama a Camila que a gente é amiga. Era isso, vamos. E aí eu cheguei lá e falei pra moça da recepção que tinha acontecido. Eu falei, mas eu tenho meu CPF. Aí a moça olhou pra mim e deu uma risada. Ela falou, por isso que você veio ver essa peça, né? Olha, espirituosa ela, hein? Não é? Aí eu falei, então já antes de assistir a peça, eu já me reconheci ali naquele momento. Já ali dentro do sintoma, já. Pois é, exatamente, né? Então eu fico imaginando, assim, eu acho que vocês decidiram fazer essa peça, assim, esse foi um momento que vocês perceberam? Foi nessa leva de um monte de gente falando sobre isso? Ou você já queria falar sobre isso? Já fazia um tempo que a gente queria falar sobre isso, porque eu já tô há alguns anos com isso cozinhando, assim, né, com esse climatério me atravessando e, bom, eu devia estar com um trânsito bem louco também, aí eu acho que eu tava com um de Urano, não sei, tinha uns negócios aí, mas tudo que mudou na minha vida foi pro bem, mas não foi fácil. A Ju Araripe, que também é autora da peça, né, eu, a Mia Mello e a Juliana Araripe, a gente fez a concepção e escreveu o texto. Ela também estava passando por um climatério, mas por outras razões, né, o dela ela teve que fazer uma cirurgia e aí acabou entrando no climatério mais rápido. A Mia estava com os primeiros sintomas, então a gente estava assim desesperada para falar do assunto. E o climatério também, ele é uma oportunidade para falar desse momento da vida, né, do envelhecer. Porque não é fácil, existe um percurso aí de aceitação dessa fase, né? Os primeiros sintomas de envelhecimento, eles mexem com a gente muito, por causa de tudo que a gente ouviu sobre o que é ser velha. A gente fica com medo, né? E olha que a gente ainda é uma geração que as nossas mães, teoricamente, estão bem ali, né? Estão ótimas, exatamente. Mas dá muito medo do que significa você não ser mais uma mulher fértil. Mexe com a gente. É engraçado, né? Isso acho que é uma coisa que pega muito, assim, porque eu já converso sobre menopausa dentro dos atendimentos há pelo menos 10 anos, assim. É uma coisa que não se falava fora, mas as mulheres sentiam essas coisas esquisitas acontecendo, né? Sim. E um dos principais aspectos, que é um disparador de menopausa, normalmente é trânsito de Saturno para a Lua, que é a questão dos ciclos femininos, e Vênus, que também fala sobre os hormônios. E aí, esse aspecto, simbolicamente, subjetivamente, ele traz essa percepção de que o tempo está passando e a gente está envelhecendo, né? E é muito curioso, né? Assim, falando também um pouco de mim, porque eu estou naquela fase que, teoricamente, os exames estão assim, alguma coisa vai acontecer, mas ainda não está acontecendo, mas a gente já se identifica com um monte de coisa. Isso. E eu, até quando a gente foi assistir a sua peça, estava ali no auge de um trânsito de Saturno para minha Lua. Então, você começa a ver que a tua mãe já está mudando de fase, já tem alguma coisa ali que já não é mais, né? Então, parece já começa... que foi uma lente de aumento, assim, né? Nessas questões. Eu lembro que eu fiquei um tempo que eu pensava muito na velhice. Pensava, nossa, como é que eu vou ser velha? Eu ficava meio... Era recorrente pensar na velhice. Será que eu vou ter dinheiro para viver bem, mais velha? Será que eu guardei dinheiro suficiente? Será que eu escolhi a profissão certa? Porque você começa a fazer umas contas, é doido. Sim. Isso. E eu vejo algumas amigas passando por isso, assim, ficando muito pensando, ai meu Deus, por que eu fui ser atriz, sabe? Por que eu fui escolher uma profissão tão instável? Agora eu tô ficando velha e aí depois passa. Você meio que passa essa arrebentação aí desse sofrimento e organiza de novo. E é engraçado, né? Porque tem uns ciclos que eles são individuais e uns ciclos que eles são geracionais. Assim, porque dos 40 aos 44, que lá atrás era onde eu tinha um pouco de tensão de viver isso, a gente envelhece coletivamente. Eu imagino que as mulheres que entrem no climatério nessa época, que acho que foi teu caso, isso fique bastante reforçado, né? E pra mim, assim, passou, eu falei, gente, eu tô no meu melhor momento. E aí, agora, né, assim, 47 para 48, que foi quando eu comecei a pensar, não, eu tô envelhecendo, né? O que a gente tá fazendo da vida? E é muito louco que mesmo, assim, mulheres que não querem ter filhos ou que já são mães, dá um negócio, né, da gente imaginar que a gente não vai mais poder. É, porque é uma porta aberta, né? Você não quer ter. É uma escolha sua. Depois para de ser uma escolha sua. É uma imposição do corpo. E aí
aí mexe com a gente, né? Porque a gente também tem uma necessidade de controlar tudo que a gente pode, né? Jura? Diga, não tinha reparado, né? Que é uma coisa que gera muito sofrimento, né? Querer controlar as coisas, né? Mas eu estava falando da questão dos exames, isso é uma coisa que a gente fala também na peça, porque a oscilação hormonal é muito difícil de detectar, né? O exame é a foto de um dia. Né? Então, se seu corpo fica variando ao longo de um mês, está falando de ciclos, né? De lua e de tudo. E a lua mexe muito com a tem gente, que flagrar né? ela ali naquele momentinho que estava ruim, né? Porque depois o corpo dá uma recuperada, daí volta. Tem aquela melhora da morte do ovário, né? Tem mulher que fica grávida. Tem, nossa, eu tenho várias clientes, às vezes, que eu vejo, assim, tem um trânsito, por exemplo, que é Júpiter passando na casa 5, que eu brinco que respirou perto e engravidou. Ai, Aí pronto. fala assim, não, mas eu já tô na menopausa, não tem risco. Daí me manda mensagem, você não sabe, menina, eu engravidei. Melhora da não morte, podia mais, naquele engravidei. último sopro, né? É muito louco, porque é isso, né? A vida é feita de ciclos. Eu acho muito legal a gente falar sobre isso, porque eu acho que é uma forma da gente enxergar todos os outros ciclos da vida. Por isso que eu sempre trago muito pra Lua. A Lua é muito do nosso dia a dia. Assim, quem é mais atento já sabe, né? Principalmente nós mulheres, que na Lua cheia a gente fica mais sensível, a gente fica mais emotiva. Sim. E aí quando a gente transporta isso para a vida é basicamente isso, né? E cada uma de nós sente de uma forma, dependendo do nosso mapa. Sim. E dependendo do desenvolvimento desse mapa no tempo e no momento. E aí eu acho que é isso que diferencia. E na peça vocês falam em 70 sintomas, mais ou menos, né? Mais de 74 sintomas, mas já falaram em 100 e poucos, assim. Não duvido. Tem coisa, gente, tem um sintoma que a gente descobriu que é mosquito na cabeça, que parece ter um bichinho andando aqui na cabeça. A gente, eu que tenho a Lua e o ascendente em Virgem, já comecei a criar aqui, eu já começa sintomas na minha cabeça, não tinha sentido até agora. E a gente descobriu esse sintoma: coceira no ouvido, olho seco. Já passou aqui. Eu tinha coceira no rosto, coceira no corpo, assim, porque é ressecamento, não sei, coceira no olho. Tem umas coisas, assim, muito doidas que acontecem. E a gente fala também de uma coisa que é muito raro uma mãe que tenha identificado que teve menopausa. A mãe da Mia falava, não tive. E a minha mãe também falou, não tive. E a minha sogra, que já faleceu, também falava que não tinha tido. E você fala, gente, mas como que não teve? Aí a gente começa a pensar, bom, se não teve fogacho, teve todos os outros sintomas, mas era pouco conhecimento que se tinha sobre Eu perguntei pra minha mãe outro dia, porque tem essa história, né, que a gente que repete as idades, né? Minha filha tá entrando na pré-adolescência agora, ela já tem a idade que eu menstruei na idade dela. E aí minha mãe falou assim, eu acho que foi quando eu me separei, mas os sintomas que eu tive foram da separação. Então, é isso, né? Pra ela era a separação, mas vai ver que a separação também já era um sintoma, sabe? Enfim. Tudo se mistura um pouco, né? Alguém me falou esses dias, acho que foi uma cliente que ela falou que um dos sintomas muito comuns é se irritar com o marido, por exemplo. Então ela falou, as pessoas se separam porque começa a vir e começa a ficar irritada com o marido, aí você fica irritado com pessoas da sua família. Não, gente, você me conhece, né? Eu tenho sempre essa voz mais mansa. A minha filha chegou pra mim e falou, mãe, você tá meio grossa. Eu falei, acho que eu tô, então... E aí o meu marido, Pedro... Eu tava suando, não era suando, eu tava vaporizando, chegava a sair vapor das minhas costas no meio da noite, assim. Aí ele falou, será que por acaso você não tá no climatério? Medo de eu jogar um travesseiro na cara dele. Aí eu falei, meu Deus, será? E aí que eu comecei a entender. Quando começaram os fogachos, olha que doido, porque é o sintoma mais conhecido, é o sintoma mais antigo, é o fogacho, né? Eu já tava toda zoada antes, mas o fogacho que foi... E eu acho que como minha mãe não teve fogacho, ela achava que ela não tinha tido. Mas ela teve todo o resto, insônia, dormia no sofá, gente. A mulher dormia no sofá. Não, é engraçado, né? Outro dia eu sentei de manhã, aquela correria, não sei o que, sentei pra atender, a primeira pessoa que eu ia atender, de repente eu comecei a suar. Aí eu falei assim, gente, será que tá um dia quente hoje? Eu tinha acabado de ter uma gripe. Eu falei, será que eu tô suando ainda? Daí eu falei, não, gente, deve ser essa tal dessa menopausa chegando, né? Mas é isso, né? Mas daí aí você passa, tem, aí você não daí tem não tem mais, mais, daí ele some, aí volta. Isso que é doido, porque é um ciclo, eu não sei como é que é na astrologia, mas é um ciclo meio despirocado, assim, né? Ele não é, tipo, 28 dias, ele é 3, depois 5, depois 9, depois 7, depois um mês, daí fica tudo... doido, sabe? Parece da curto-circuito, assim. Porque acho que é muita coisa que acontece, né? E, assim, um dos pontos principais pra gente pensar em menopausa, normalmente são aspectos de Saturno, Urano, Netuno ou Plutão, ou, né? Porque tem algumas mulheres que nessa fase agora, que todos os planetas estão mais ou menos ali no começo dos signos, tem algumas mulheres hoje que estão vivendo
trânsitos de todos ao mesmo tempo para a Lua. Então, isso que é muito louco, porque são trânsitos de longo prazo, então Saturno fica até 1 ano aspectando, Urano fica até 3, Netuno e Plutão ficam até 4 anos aspectando a Lua. Então, quando a gente fala que é um ciclo, é um processo, longo, né? É porque é mesmo, né? E isso é uma coisa muito legal da astrologia, porque a gente não consegue dizer exatamente, olha, você vai ter esse sintoma, mas eu consigo pensar num espectro de sintomas. Então, se você tá, por exemplo, com Saturno aspectando tua Lua, você vai se sentir envelhecendo, essa coisa do cansaço, né? Isso baixa um pouco a vitalidade. Dor, né? Ai, gente, mas aí a coluna... Junta essa coisa do perto de 50. Gente do céu. Dói as costas. Coisa, né? A gente fica mais tensa, porque eu acho que vem essa coisa do peso, né? Que você mesma comentou, que a gente carrega, dessa responsabilidade toda que nós, como mulheres, acabamos tendo, querendo ou não, né? Enfim, essa coisa de outras pessoas da família mudando de fase. Então, normalmente são aquelas mulheres que a menopausa é bem marcada e que se dão muito conta dos sintomas. É um trânsito desafiador, mas você se dá conta dos sintomas. Quando você pega Urano, Netuno e Plutão, é uma loucura, porque eles são planetas ali meio intangíveis, né? São planetas muito lentos, são trânsitos que a gente nunca repete eles na vida, porque Urano leva 84 anos para dar a volta no zodíaco, pensa. Netuno e Plutão, né? Netuno passa de 150, Plutão passa de 200 e tanto. Uma vez está ótimo. Então, você tá vivendo coisas, e aí vale para todo mundo, assim, mesmo quem não tá na menopausa, tá vivendo um trânsito desses planetas em qualquer área da vida, demora às vezes pra gente entender o que tá acontecendo. E aí, quando a gente pensa em menopausa, Lua, muitas vezes isso é muito subjetivo, né? Então, chega antes o sintoma emocional, depois o hormonal. Às vezes tem o hormonal, você ainda não tem sintoma, você fala, tô ilesa. Tem umas clientes que elas falam assim, não, já tá lá nos exames, não tô sentindo nada. Dali a pouco elas começam a sentir. Porque esses trânsitos são lentos e outras coisas estão acontecendo simultaneamente. Então, é isso, né? Então tá o trânsito, aí tem uma ativação, aí você sente muito, aí passa a ativação. Aí tem a própria ativação da Lua todo mês, né? Então você tá mais sensível naqueles dias, você sente mais. Então vai criando variando. Essa oscilação, né? Muito. E quando é trânsito de Urano e Netuno, assim, eu falo, pronto, já se prepara, porque vai ser uns sintomas malucos esquisitos que vão ser substituídos por outros malucos esquisitos. O Urano dá muito fogacho, inclusive. Trânsito de Urano dá muito fogacho, dá uma coisa do calor. Quer jogar tudo pro alto, você queria jogar tudo pro alto. Tudo pro alto. Então, assim, eu fiquei acho que 1 ano pensando, eu vou mudar de profissão. A minha profissão realmente não tem serventia. É engraçado que você retomou o lado atriz depois disso, né? Até não só você continuou com tudo que você fazia, como você voltou a fazer coisas. E a Titi falava, calma, eu não vejo uma transição de carreira aqui pra você. Mas o que eu faço é inútil. O que eu vou pensar personagens que não existem. Sabe? Olha a ideia, né, da cabeça que tá em crise, né? É muito louco, né? Ao mesmo tempo também, né, passar por isso também tem um lado bom, que você, quando volta com tudo. Fala assim, não, agora eu organizei, né? Então, eu continuei escrevendo, e ainda voltei pro palco, que é uma coisa que eu falava, não, olha, não vai dar. E você foi maravilhosa, né? Em juntar e pegar. Acho que foi um pouco desse teu, não é? Olhando aqui teu mapa, assim, acho que é um pouco desse teu Vênus em Gêmeos também, né? Que você pega o que se sente e transforma em escrita e leva aquilo pro teu dia a dia e quer contar para as outras pessoas também, né? Eu acho que você tem isso de querer compartilhar. Tua Lua em Libra também, né? Eu sou muito eclética, assim, para escrever, né? Você mesmo, conhece, gente, eu escrevo todos os gêneros. Eu escrevo suspense, escrevo erótico, escrevo comédia, escrevo romance. Eu juro, assim, eu amo. Tem todo tipo. Se você falar assim, Camila, vamos escrever uma série de Alien, eu vou amar. Eu vou amar escrever série de zumbi, eu vou amar escrever comédia romântica, coisa de época, tudo. Eu sou assim, tipo... Não, eu até tava lembrando agora, né, que não tem nada a ver com a menopausa, mas assim, que isso é muito legal na astrologia também, que você tá com uns trânsitos super fortes de Plutão, eu falei, isso aqui é bom pra escrever suspense ou coisa erótica. Aí você falou, tô escrevendo os dois, né? Os dois, um erótico, um true crime e um suspense. Tudo nessa área de aí Plutão, você fala, né? Dê pra Plutão, que é de Plutão, isso né? Isso aí. E é isso, né? Por exemplo, uma mulher que entra no climatério num trânsito de Plutão, são sintomas intensos, profundos, uma autotransformação, uma crise existencial. E eu tô falando muito aqui de Plutão para a Lua, Netuno, Urano, Saturno, enfim, mas se tá para Vênus também sente, se tá para o próprio Sol, porque o Sol é a nossa essência, né? Sente também. E aí tem uma
coisa ali que o Plutão quer arrancar a nossa potência, mas a gente também não quer mais certas coisas. Então, você devia estar com um pouco de Um tudo, pouquinho assim. eu fui um pouquinho de cada. E Netuno, que é maluco, assim, também, né? Urano e Netuno, que assim, Netuno demora para perceber, normalmente são mulheres que demoram mais para se tocar, que estão realmente, às vezes demora mais para aparecer em exame, né? Então, imagino antigamente devia ser muito pior, porque você chegava lá e falava para tua médica, eu tô com esses sintomas, você falou assim, vai se tratar, né, da cabeça, porque exato. não tem nada Achava acontecendo, que era né? um caso psiquiátrico. E eu acho que as coisas também, elas se entrelaçam. Às vezes a psiquiatria pode ajudar, sabe? Não é? A gente também tem que se abrir não só para reposição hormonal, que é importante, Sim. mas para outras terapias, assim, também, né? E que também foi uma mudança significativa, né? Essa coisa de Super. olhar para a própria reposição e entender que sim, que pode ser feita, que não é para todas as tirar mulheres. o estigma, né, também, que ficou por causa de pesquisas mal conduzidas, enfim, mil coisas que atravessaram a história da mulher, né, em relação ao corpo feminino, né? Muitos mitos, muitas coisas. Hoje a gente também entende a importância do exercício físico, de ter uma rotina, de ter músculos, enfim, não é fácil, né? Mas a gente sabe que tem algumas A alternativas. gente tem que fazer uma poupança de Tem. músculos para o futuro, né? Tem Que que é uma fazer. coisa... Eu, por exemplo, detesto fazer musculação, né? E a Sei que gente você começou tem a que nadar, né? Também, Comecei que a é uma coisa que isso eu já comecei faço. a correr também, comecei a fazer um monte de coisa no climatério. Justamente porque o corpo tava falando assim, ei, você não vai fazer nada? Não, senhora, você vai passar mal. Mas, aí eu comecei a fazer um monte de coisa. Eu faço exercício hoje todos os dias, coisa que, assim, eu sempre gostei de atividades do corpo, mas eu passei um tempo muito focada em escrever, que me puxou pra cadeira. Eu paguei um preço alto por isso, eu voltei pra minha natureza mais esportiva depois do climatério. E a gente tem Marte em Leão, então tá ali, né? Porque eu gosto de fazer atividade física, eu não gosto de fazer Marte musculação, mas quando eu tô fazendo exercício, é muito legal, te prazeroso, revigora, né? né? Outro dia até uma cliente falou assim, eu vejo você nadando e aí me dá uma vontade, mas eu lembro que você tem que tomar banho, que você tem... Eu Daí falo, dá preguiça. gente, dá preguiça, mas assim, tem que lembrar da sensação que a gente tem lá muito dentro, né? revigorante, né? É aquele banho que você tá assim, não sei, vivo, né? Isso Marte em Leão gosta? Marte em Sagrada Leão, tua Marte em Leão? A gente já vai falar de Marte, né? Assim, porque assim, só pra gente fechar antes, né, esses outros ciclos, porque às vezes pegam também o Marte, porque a gente tem o Sol, que é a nossa essência, a gente tem a Lua, que são nossos ciclos femininos e que tem a ver com as nossas emoções. Tem o Mercúrio, que é a comunicação, o Vênus, que são os hormônios, mas que também é relacionamento, e o Marte, que é a nossa libido e a nossa atitude perante a vida. E com o Mercúrio pega a névoa mental? Então, eu ia falar isso, porque aí os sintomas também não tem só a ver com a Lua, né? Depende do planeta que está sendo tocado, justamente. Principalmente Netuno tem isso para Mercúrio, que é um trânsito que felizmente está terminando na minha vida, que virou um caos. Eu esquecia. Chegou ao cúmulo, assim, de eu estar dando aula recentemente e esquecer o nome do planeta. Gente, eu lembro que você comentou que também teve um Covid aí que te pegou, né? E aí pegou a memória, né? Juntou com esse ciclo aí. Porque é isso, né? Assim, a astrologia, ela tá ali acontecendo. Cada um de nós tá vivendo uma coisa. Então, por exemplo, na época da Covid, vários clientes meus que tiveram, eu via que dependendo dos trânsitos, eu já falava assim, nossa, esse aí vai ter a Covid longa, né? Que foi o meu caso. Porque aí pega, né? O Netuno pegava essa coisa da memória, da névoa mental. Aí, se é uma menopausa... Nossa, aí pronto, Aí né? tem os esquecimentos, que isso acho que é um sintoma também, assim, que nem o fogacho, acho que é um dos que a gente mais escuta falar, né? Que a gente começa a esquecer e guarda as coisas... Aí você vai lembrando, eu vou lembrando da minha mãe, que ela falava o nome de todos os cachorros, o do meu pai, na hora de me chamar, ela falava Chica, Lúcio, Popó, Camila! Eu falei, puta, acho que ela teve A minha mãe sintoma. sempre chamou todo mundo o nome do cachorro. Eu dou umas misturadas às vezes, mas Passa 90 nomes, o nome da pessoa que você quer chamar. Mas tá melhorando. Mas isso é interessante, né? Porque assim, De repente esses você vai entrar no trânsitos... climatério e vai melhorar a sua memória, porque o trânsito também vai apontar para outro lugar, assim, né? O sintoma. Eu também não tive muita névoa mental, não foi o forte, assim, para mim. Mas você reconheceu bem, assim, todos esses ciclos, essas... Quando eu percebi que eu tava, aí eu comecei... É isso, né? Quando você fica meio desavisada, assim, meio perdida ali, sentindo um monte de coisa. Ai, meu Deus, que é isso? Aí quando você fala, climatério, aí você começa a falar, então tá. É isso. Entender, né? Não sei se é porque eu também sou geminiana, mas assim, entender já faz muita diferença, né? E aí eu queria voltar pro Marte, né? Porque esse é um outro tema que se fala muito, que é a questão da libido, que muitas mulheres perdem a libido. E aí quando a gente para pensar, astrologicamente, cada coisa tá ali num lugar, só que para algumas mulheres tudo acontece junto.
Mas eu vejo que dependendo do Marte, o que está acontecendo com o Marte, essa questão da libido pega mais ou menos. E dependendo também, pega especificamente na questão sexual, ou às vezes a questão sexual até continua ok, mas é uma libido do trabalho, uma libido de outras coisas. Você consegue também identificar isso? Super. Eu acho que a libido muda, né? Independentemente do ciclo, não sei como é que funciona, eu acho que para cada mulher também é de um jeito. Tem mulher que vai ter mais ressecamento vaginal, vai ter mais aquela questão dessa região que fica mais atrofiada. E aí tem tratamento para isso também. É muito legal que hoje em dia tem várias marcas preocupadas com isso, né? Super. Tem vários tratamentos, tanto de reposição quanto de, enfim, laser. Tem um monte de coisa para ajudar na lubrificação, na hidratação, né? Para essa região ficar mais responsiva, né? Porque tem isso também, tem uma questão que é física, né? Porque às vezes as mulheres entram em crise e falam assim, ai meu Deus, eu nunca mais. E não, é só uma questão fisiológica mesmo, que você tem que apontar para aquilo e tratar, né? E também acho que libido é uma coisa multifatorial, né? Depende muito de como está a sua vida. Na maturidade eu sinto que a libido é mais responsiva, ela não é uma libido ativa, assim, a libido sexual mesmo, de intimidade. Ela é mais pelo estímulo mesmo. Então você tem que buscar os estímulos que fazem sentido para você, né? E você tem que parar para pensar nisso, né? Porque eu acho que essa libido da juventude, ela tá lá, né? Qualquer coisinha ela já tá ali, ei, oi, tudo bem? Que são os hormônios também, são os né? hormônios, Né? E menos preocupações, menos dor nas costas. Exatamente, mais inconsciência e mais vai sendo levado pelo hormônio e aí a libido tá ali, acordadinha. A libido da maturidade, ela é mais responsiva. Você tem que buscar os estímulos que te estimulam, né? Então, tipo, estímulos que te estimulam, olha só. Você vê que a pessoa tá na panela legal, mental. Né? Assim, eu não quero dar muito spoiler, que eu quero que as pessoas vão assistir a peça, mas vocês trazem muito essa questão da libido, né? Super. Como que é ver a reação das mulheres na plateia? Muito legal, gente. Elas, assim, eu acho que é tão catártico que tem horas que a risada vira um grito, assim, sabe? Porque a minha personagem tá repondo testosterona, mas terminou o noivado. Terminou o noivado, assim, sem querer, porque berrou com o noivo e botou o cara pra fora, assim, da vida, sem planejar. A outra também tá separando. A personagem da Juliana é casada e tem fantasias com outras vidas. Ela quer viver outras vidas fora daquilo que ela tá... Mas ela não vai se separar. Claramente é só uma Isso acontece fase tanto, mental. eu vejo tanto pelas minhas clientes, assim, quem tá solteira sofre porque tá solteira e porque vai ficar velha e nunca mais vai ter um namorado e um marido. Quem tá casada começa a pensar assim, mas será que eu não tinha que ter vivido outras coisas? É muito essa pressa, louco né? isso. Meu tempo tá acabando. E é muito doido, porque a hora que você faz as pazes com o tempo de alguma maneira, você começa a aceitar que os ciclos não param de acontecer. Que não vai chegar a hora que você vai entrar naquele platô de vida, né? E quanto antes a gente aceita isso, melhor, né? Esses dias eu tava vendo tem um podcast muito bom que chama Wiser Than Me, você já viu? Eu nunca ouvi, mas eu já vi que ele existe. É muito legal, tava a Isabel Allende lá falando, não sei se é assim que pronuncia o nome dela. Alguém? Olhei pra quem entende, quem conhece espanhol. E ela casou, ela tem acho que 84, 85, ela casou aos 78 de novo. Assim, é muito legal trazer isso, porque você sabe que a gente tá falando aqui de um período muito recortado da vida, mas que é pro resto da vida, né? Porque a gente basicamente é uma até menstruar, a gente é outra da menstruação climatério, e o climatério é uma situação que a gente vai levar pro resto da vida. E quando eu comecei a trabalhar como astróloga, 20 e tantos anos atrás, a gente tinha um recorte muito claro de clientes nessa idade ali de 20 a 40, 50, né? E eu fazia mapa de criança e adolescente, por exemplo, porque as mães queriam. E hoje em dia, pessoas mais novas já querem vir fazer. E eu acho muito legal que cada vez eu atendo gente mais velha. Então, eu atendo mulheres de 70, 80 anos que vêm me perguntar de trabalho, que vêm me perguntar de relacionamento, que vêm me perguntar de sexo. Eu acho isso o máximo, assim, pensar, né? Talvez isso alivie um pouco também para quem até tá ouvindo a gente, que, assim, a vida tá acontecendo lá na frente. Então, assim, a gente tá... vamos considerar que, assim, na metade da vida ou mais ainda pela frente, não, né? O fim só acontece no fim mesmo. Eu vejo, assim, pessoas mais velhas, imagina, você tá lá com 80 e tantos anos, fica viúvo. Você vai ter que ressignificar a sua vida, ou você... Enfim, tem mais... É só até o fim mesmo. Tem uma questão de corpo, você tem que mudar de casa, você tem que... Enfim, tudo vai se transformar o tempo inteiro, né? É fase, e é ciclo, né? Tudo vai acontecer. Isso também é uma outra coisa, que a gente tá falando muito aqui de ciclo, mas as coisas, elas vão acontecendo, né? Não é da noite pro dia.
Por isso que não aparece da noite pro dia. Porque, teoricamente, eu acho que... aí, enfim, né? Depois, quando eu estiver errada, já peço desculpa para os médicos e médicas. Mas quando você dá um ano ali sem menstruar, é quando se considera que entrou na menopausa, né? Só que tudo é um ciclo, tudo vai acontecendo, né? Eu sempre falo que na vida nada é repentino, assim. Nenhum casamento acaba da noite pro dia, nenhum trabalho você sai da noite pro dia. Mesmo que esses processos fossem inconscientes, ou o outro estava no processo e você não sabia, mas... Exato. É um ciclo, né? Totalmente. E o climatério, ele acontece antes e depois da menopausa, porque a menopausa é a data da última menstruação. Então você menstrua lá uma vez, passou um ano, você não menstruou mais, e depois, aí você crava o diagnóstico, né? Menopausa, foi aquela data. Mas você continua com sintomas de climatério, porque você ainda tá, né, sem os hormônios, então você pode ter um fogachinho ou outro. Eu hoje estou sem terapia de reposição hormonal. Foi uma escolha minha para ver se meu corpo se adaptava e se adaptou. Então, eu faço outros tratamentos para outros sintomas e outras coisas, mas por outro caminho. Mas, de vez em quando, eu sou visitada por um fogachinho no meio da noite. Tá ali, então, né? De vez em quando ele aparece. Aquela insônia das 3 da manhã, de vez em quando aparece. O sono também é uma questão que eu não sei como é que a astrologia olha pro sono. Principalmente Urano e Netuno. Quando tem trânsito de Urano e Netuno junto, o sono bagunça muito. E, em geral, mais velhos, a gente dorme menos também, né? Tem umas questões... Gente, eu tenho cada vez mais sono. Gente, nossa, eu amo dormir, gente. Dormir é uma bênção na minha vida. Eu seria mais feliz dormindo 9 horas por noite, mas a minha vida não tem permitido isso. Eu amo dormir, mas eu não consigo dormir mais que 6 horas. Eu amo, eu tenho um Netuno muito forte no meu mapa, então tem essa coisa de sonhar muito, delícia. De gostar de dormir, enfim. E aí pega o gancho no Netuno também, porque, Camila, a gente tem um quadro especial aqui, que ele é muito inspirado em coisas que acontecem no meu dia a dia profissional, que eu atendo muitas pessoas, né, que em algum momento elas chegam e falam assim... vou te contar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Então, aqui a gente criou esse quadro que chama Segredos de Netuno, no qual o que eu quero saber é o seguinte: o que você contaria pra mim como sua astróloga, sua amiga, que você não contou pra ninguém, nem mesmo na sua peça? Gente... Olha, essa daí pode ser qualquer coisa. Pode ser uma coisa muito grave, pode ser uma coisa... Vou passar um crime aqui. Aí a gente não pode pôr no ar, aí a gente edita. O que eu não falei? Não sei, Titi. Sua vida é um livro aberto. Eu não sei, é segredo, assim, que eu tenho vergonha, ou que eu tenho medo de contar. Ou alguma coisa que... pode ser alguma coisa, se for assim, não, isso eu não quero levar pra peça, ou isso eu não quero que ninguém saiba que eu passei. Pode ser alguma coisa da menopausa, pode ser alguma coisa... Algum pensamento, algum sonho... Nossa, gente, Titi, você me pegou agora, hein? Esse momento que eu acho que a gente tem que começar a colocar agora um tic-tac aqui, que né? esse é o momento... Pra pessoa falar alguma coisa logo. Eu tô aqui desde o primeiro episódio pensando como que eu estaria do outro lugar, não é, no lugar do outro, não é fácil, né? Olha, não sei, eu costumo não ter vergonha das coisas, assim, né? Das coisas que eu sinto, que eu penso. Eu não tenho muita vergonha, mas uma coisa que eu acho um pouco chata são as vozes da minha cabeça, assim. Tem umas vozes da minha cabeça que são meio chatas, assim, meio pessimistas, assim, meio enjoadas e cri-cri com as pessoas, sabe? Então, acho que a Ju fala disso na peça também. Eu penso coisas horrorosas, o personagem dela, né? Sobre as pessoas que eu amo até, às vezes, você pensa coisas horrorosas sobre as pessoas que eu amo, às vezes. Mas depois baixa esse teu ascendente em câncer e você fala assim, nossa, não podia ter pensado isso nessa pessoa. Exatamente, é meio isso. É pensar coisas horrorosas, às vezes, no calor da emoção, falar assim... Sabe? Acho que são as vozes... Mas alguém não pensa, será? Será que alguém não pensa? Essas coisas horrorosas. E são coisas que eu não tenho... que depois não tem menor sentido, assim, sabe? São só vozes da cabeça que pensam coisas feias. Isso piorou com a menopausa? Não, melhorou. Olha só, gente, tem coisas que melhoram nessa vida aí. Sabe por quê? Porque acho que a menopausa, não sei, ela te... pra mim, pelo menos, o superego, ele fica meio cansado. Então, às vezes, você fala na hora já, às vezes sem pensar. Então, eu sempre fui uma pessoa mais cuidadosa, pensar as palavras, né, de falar. Eu acho você super delicada. Então, e aí, de repente, teve uma fase que começou assim, falar antes de pensar. Então, não dá nem tempo de pensar coisas horrorosas, sabe? Porque já fala logo.
Muito bom. Mas eu vou pensar melhor nessa resposta. Talvez eu mande Depois, se ela um contar, a WhatsApp gente pra pede você. pra isso. Aí a gente pede pra ela gravar e a gente posta. Uma coisa que é um segredo, né? Pois é, né? Você acha que a tua peça, Mulheres em Chamas, quebrou esse silêncio, assim, da menopausa? As mulheres te contam coisas íntimas e segredos depois da peça? Contam muito, muito. Elas vêm. Bom, é que, na verdade, o que eu sinto mais é que elas nem precisam contar tanto, assim, porque a peça meio que. Por exemplo, eu acho que elas nem chegam a contar, mas, por exemplo, quando a Juliana fala assim, todo dia eu penso em me separar. Aí você escuta uma gargalhada solitária mais alta ali, você fala, aquela lá também. Sabe? Quando eu fui ver, tinha umas Aí mulheres do lado que às vezes elas faziam assim. Tipo isso, assim, sabe? Então, é meio que uma confissão pelo riso, assim, praticamente, sabe? Porque a gente vai tocando nesses pontos. Então, sei lá, eu falo na peça, minha personagem fala assim, hoje os meus pais são os meus filhos, eles moram na minha casa, porque meu irmão não tem tempo, eu também não tenho tempo, mas eles moram na minha casa. Daí você escuta uma gargalhada mais alta e fala, o irmão dela deve ser um desses aí, que não ajuda a cuidar dos pais, sabe? O que vamos combinar que normalmente é mais provável comum, que né? as mulheres assumam esse papel também, né? Existe isso, né? A gente traz muito isso pra peça, né? Da sobrecarga. E aí, é isso, a gente vai pensando aí, essas bobagens que a gente vai falando, sabe? As mulheres vão confessando pelo riso, tem umas que não conseguem parar, você fala, pegou. Pegou no nervo ali. E acaba sendo uma confissão. E são tudo coisa ou que a gente viveu, ou que amigas nossas viveram, ou que, enfim, a gente escutou de depoimentos, a gente foi embaralhando ali nas personagens, não tem nenhuma que é uma de nós, mas tá tudo ali meio misturado, né? misturado. Nossa, eu até lembrei de uma coisa agora, assim, pra voltar, né? Assim, que você é uma tradutora de épocas da vida, né? Desde lá da adolescência, porque você começou a falar, e eu lembrei que você foi uma boa tradutora da adolescência também, né? No passado, assim, né? Porque você, sim, né, com a peça, sim, tudo lá sim, atrás. sim, Eu já fico sim. imaginando você lá na maturidade, assim, Sim, Camila sim. falando das relações das mulheres de 80 anos. Eu acho essa adolescência, essa nova adolescência. Eu tava até conversando com a Juliana outro dia. Será que a gente faria uma peça, né, de mulheres de 70? Que será que tem ali nessa fase pra gente desbravar? Tem uma hora na peça que eu falo uma coisa que é assim, tem pessoas mais velhas que a gente, né? Porque a gente é uma frase que eu adoro na peça, que a gente é recém-nascido da velhice, né? A gente acabou de chegar. Né? Então a gente nasceu para a velhice agora. E às vezes você olha umas pessoas de 70, 80 tão interessantes, assim, tão bonitas. Eu acho que a minha mãe tem mais disposição do que eu, com 80 anos. maravilhosa sua mãe. Tá sempre viajando e interessada na vida, trabalhando, né? Uma energia maravilhosa. E eu acho isso tão, tão charmoso nessas pessoas, tão bonito mesmo. Eu acho que a gente tem que treinar o nosso olhar para beleza, inclusive estética, sabe? Eu olho para pessoas mais velhas, eu acho lindas, assim, sabe? Pele, cabelo, o tempo, sabe? Eu gosto muito de ver o tempo marcado nas pessoas. Pessoas, claro, que estão bem, né? E que esse é um outro lado, né? Que hoje em dia as pessoas ocultam muito esse envelhecimento também, né? Exatamente. E eu penso assim, nossa, o que será que essas pessoas entenderam? O que será que elas descobriram sobre essa fase? Eu fico muito curiosa, sabe? E eu acho que deve ter coisas maravilhosas ali na frente. E coisas muito desafiadoras, né? Sim. O reloginho da morte, né? Chegando, você perder pessoas, né? Tem uma conhecida uma vez que falou que a mãe dela disse, envelhecer é perder o mundo ao seu redor. Você vai perdendo não só pai e mãe. Às vezes você perde irmão, você perde amigos, você perde, enfim, sei lá, muitas pessoas vão indo embora, né? Então, envelhecer também é um pouco se despedir, assim, das coisas. E é desafiador, né? Mas certamente tem beleza, né? Imagina netos, ou sei lá, ou qualquer coisa que você descubra. E tem aquela coisa, né? Que assim, envelhecer é uma vida que deu certo, né? Se você está envelhecendo é porque você tá ali, né? E envelheceu. Exatamente. Isso é muito bonito, né? Os homens têm alguma reação, assim, mais marcante, alguma coisa assim? Muito, assim. Os homens gostam da peça. Uma peça não repele homens. Embora o nosso público seja muito feminino. Nos finais de semana tem mais casais. Mas a gente já recebeu muito feedback de homem que gostou da peça. Porque não é uma coisa contra homens. É uma coisa, assim, de libertação mesmo. E muito livre para humor, assim. Os homens gostam bastante da peça. Legal, muito bom. Me conta, assim, se você tivesse que dar um conselho, escolher um conselho para dar para as mulheres que estão no climatério, qual seria? Se cuida. Se prioriza. Não tem outra saída. Pega na tua mão e vai olhar, sabe? E vai se cuidar. E aí, às vezes, a vida te atropela, né? Cuidado com filho, com mãe, pai, trabalho, não sei o quê. Você vai... Não dá mais para procrastinar. Se prioriza.
Eu não sei como, mas tem que achar um tempo pra você. Tem que achar um tempo pra se cuidar e seja um investimento financeiro maior em você, em terapia. Se você não tem essa condição, buscar uma terapia de baixo custo, exercício físico, tem coisa que é de graça, né? Sair pra caminhar é de graça, tomar sol na janela é de graça, sabe? Então, se cuida. Fazer coisas que a gente gosta, né? Se cuidar. Não tem, assim, é decisivo, assim, se você vai definhar ou florescer. Assim, tem uma bifurcação muito clara, assim, os sintomas eles podem acabar com você e realmente te destruir, assim, se você... E aí você pode amargar, azedar, e aí a cabeça, esse trânsito todo, cabeça, corpo, engruvinha. Mas, ao mesmo tempo, se você conseguir se libertar, é maravilhoso. Ai, gente, que conselho maravilhoso. É um renascimento, assim. E eu acho que a gente nasce de novo, assim. Tem uma fala minha na peça que foi uma epifania que eu tive um dia que eu acordei e pensei, nossa, a menopausa também é uma expansão cognitiva, porque os hormônios, eles meio que conduzem você para um papel, né? Você tem que performar um papel feminino e os hormônios te empurram para isso, né? A parte do seduzir, do procriar, enfim, mesmo que você escolha conscientemente não fazer isso, você tem um corpo, né, que te empurra para esse lugar. E aí, quando não tem mais, você tem uma libertação, assim, você começa a enxergar a vida mais ampla, de uma forma maior, assim. As coisas que antes eram muito importantes para você fala, ai, que bobagem. Então tem uma ampliação de escopo, tem um nascer de novo ali, sabe? Muito bom. A gente fica então com esse conselho, porque a gente também já está chegando aqui no fim da nossa conversa, aqui tá uma delícia, né? Me conta, se as pessoas quiserem acompanhar você, conhecer mais o seu trabalho, assistir sua peça, deixa lá aqui no Instagram seus o meu Instagram é Camila Rafante, né, que tem as coisas da peça, e tem o Instagram da peça, que é o Mulheres em Chamas, @Mulheres em Chamas. E aí lá tem a agenda da peça. No meu Instagram também eu divulgo os filmes que vão estrear, tem um que vai estrear agora em agosto no cinema, se chama Pecadora, é um erótico. Eu vi esse dia, você postou lá um desses coisa, aí, né, de Plutão, né? De Plutão. Esse aí é de Plutão. Aí eu tenho uma série também que vai estrear no começo do ano que vem, no Globoplay também, que é uma série de mistério, enfim. Legal. E eu divulgo tudo isso no Instagram. Muito bom, obrigada por ter vindo conversar Titi, comigo, obrigada pelo nosso papo, sempre obrigada pela nossa amizade. Sim, presentes da vida. E por fazer tantas mulheres rirem e ressignificarem esse momento da vida. O segredo é a gente ir junto, né? Junto com amizade, parceria, astrologia. Isso aí. E muito papo. Obrigada, Camila. Valeu, Titi, obrigada. E obrigada a você que está nos ouvindo, nos assistindo. Lembrando que todo domingo tem o Céu da Semana, toda quinta-feira tem um episódio inédito do De Papo pro Céu. E a gente está no Spotify, no meu canal no YouTube, no meu site e nas minhas redes, @Titi Vidal. Um beijo, até o próximo episódio.